Bom, vamos ver se eu acerto. Eu treinei bastante hoje de manhã cedo. Rotem Morgan. Bom, coisa é bom dia. Treinei, mas a língua é difícil. Bom, nós vamos falar hoje de doenças crônicas não transmissíveis. O que são doenças crônicas não transmissíveis e a importância da espiritualidade na qualidade de vida. Bom, nós estamos falando aqui de doenças que, como o nome diz, não são transmissíveis de pessoa a pessoa. Não são doenças infecto-contagiosas. São doenças que têm um curso crônico e que levam ao sofrimento da pessoa, da família e da sociedade. E podem, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde já está mudando essa denominação de não ser, ela é largamente conhecida no mundo como doenças crônicas não transmissíveis, mas está mudando para doenças não comunicáveis, que é o mesmo conceito que não se comunica de pessoa para pessoa. Nós estamos falando aqui de doenças que levam no ano todo a uma mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 63%. É uma mortalidade alta. Isso em torno de 40 milhões de pessoas que vão morrer a cada ano em decorrência dessas doenças crônicas. Isso, sendo 80% dessas mortes, vão ocorrer em países de baixa e média renda. Muito provavelmente porque essas pessoas não vão ter acesso a um tratamento adequado, a médico e a medicamentos para o seu tratamento. Também vai ser responsável por 1/3 dessas mortes vão ocorrer em pessoas com idade inferior a 60 anos. Isso leva a perdas de vidas em plena capacidade. A gente que está chegando já próximo aos 60 anos, quando a gente é jovem, 60 anos, nossa, é velho, já está pronto para morrer. Quando eu era mais jovem, uma pessoa de 48, 50, a gente já considerava velho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa tem plena vida, da melhora tecnológica, melhora da nossa vida, no suporte que a gente tem de vida. Então, leva a uma vida com qualidade melhor há mais tempo. Então, a gente está envelhecendo com mais qualidade. Na geração da minha avó, 48 anos, a gente já considerava uma pessoa velha, que não tinha muita, como dizia, muita perspectiva de vida, de melhoras. Hoje em dia, uma pessoa de 60, 70 anos ainda tem muito para viver, muito para contribuir para a sociedade e para a sua família. Então, perder aproximadamente 10 milhões de pessoas por ano com idade inferior a 60 anos é muita coisa. Essas doenças têm um curso crônico e podem ser em várias doenças que podem levar a isso. A Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação maior em torno de 5 grupos de doenças que são responsáveis pelo maior número de mortes de doenças crônicas, que são as seguintes: as doenças do aparelho circulatório, como os infartos e a hipertensão arterial, as doenças, os acidentes vasculares cerebrais, que estão incluídas circulatórias, as doenças respiratórias crônicas, aqui incluindo os principais, a asma e o DPOC, que antigamente a gente conhecia como enfisema e bronquite crônica, e que foram englobados há uns torno de 10, 15 anos, para essa sigla de doença pulmonar obstrutiva crônica. Os cânceres, todos os tipos de cânceres, diabetes e os transtornos mentais. Esses 5 grupos de doenças são responsáveis pela maioria das doenças crônicas. Mas também as doenças osteoarticulares, as doenças genéticas, as doenças bucais,
as doenças auditivas, oculares, são consideradas doenças crônicas. Toda doença que cursa cronicamente com sofrimento e que não são infecto-contagiosas são consideradas doenças não comunicáveis ou doenças crônicas, não transmissíveis. A Organização Mundial de Saúde é dividida em 6 grupos, 6 regiões. A região da Europa é a que mais preocupa a Organização Mundial de Saúde em relação a doenças crônicas não transmissíveis, porque o índice é alto e vem crescendo com muito alarme. Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde e a União Europeia fizessem ferramentas para ajudar a saúde pública dos países da União Europeia para a implementação de programas de prevenção a essas doenças. Parece que nem todos os programas funcionam bem. Eu tive acesso a um artigo publicado aqui na Holanda, há uns 2, 3 anos atrás, fazendo uma avaliação desses programas, e a conclusão do trabalho dizia que o programa era bem implementado, tinha boas intenções, mas que ele não tinha boa manutenção. Então, se ele não tem boa manutenção, não adianta só em começar o programa se ele não consegue se manter. Na Europa, em torno de 86% das mortes na Europa são de responsabilidade desse grupo de doenças. E é responsável também por 77% da carga global de doenças. Carga global de doença é uma medida epidemiológica da Organização Mundial de Saúde, que é medida em DAILS, que é uma sigla americana, que mede quantos anos de vida a pessoa perdeu por morte prematura e quantos anos de vida com saúde a pessoa perdeu. Ou seja, quantos anos de incapacidade por causa daquela doença. Essa medida foi feita cruzando as estatísticas de mortes, de todos os tipos de mortes, em 287 países do mundo e em 291 doenças foram avaliadas e dividida em 20 faixas etárias para ver quais as doenças mais frequentes em cada faixa etária para chegar a esse denominador, chegar a esse carga global do mundo. Bom, na Holanda, que nós estamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa estatística da Organização Mundial de Saúde foi publicada em 2014 e é referente a dados de 2012. Então, na Holanda, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 89% das mortes. É um alto índice. As principais doenças crônicas que levam a essa mortalidade na Holanda, o principal... Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu não estou... Vocês estão vendo aí a fontinha? Bom, é porque eu tive um descolamento de vidro, eu estou vendo tudo embaçado. Eu não estou vendo, não. Mas é aquele roxinho ali, é o principal, é câncer, que é 33%, seguido de doenças cardiovasculares, que é 29%, sendo principalmente na Holanda a causa principal é a hipertensão arterial, seguido de doenças respiratórias crônicas, que é 6%, e o diabetes, que são 2%. Essas 4 são as mais importantes aqui na Holanda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nessa época que foi liberada essa pesquisa, entre a idade de 30 e 70 anos, cerca de 53% da população da Holanda está incluída nessa faixa etária. E também, segundo a Organização Mundial de Saúde, nessa faixa etária, entre 30 e 70 anos, a probabilidade de morrer de uma dessas 4 doenças, o câncer, a doença cardiocirculatória, a doença respiratória crônica e o diabetes, é de 12%. É um índice alto. Isso faz com que a mortalidade precoce, perdermos vidas precocemente. As doenças crônicas não transmissíveis
diabetes, a hipertensão, doença respiratória crônica, tem variadas causas, mas elas estão interligadas por fatores de risco que são em comum. Fator de risco é alguma coisa que a pessoa é exposta em alguma fase da sua vida e que essa exposição vai predispor a alguma doença ou algum agravo na sua saúde. Então, esses fatores de risco que as pessoas estão expostas podem ser classificados como fatores de riscos não modificáveis e fatores de riscos comportamentais, que, como o nome já diferencia, depende do comportamento. As não modificáveis, você não tem condição de modificar. Por exemplo, sexo. Hoje em dia a gente tem condição de mudar o sexo. Se eu quiser, eu tomo hormônio, vai engrossar a barba, eu posso fazer uma cirurgia e tirar meus seios, eu posso fazer uma cirurgia e fazer um pênis, mas eu vou continuar sendo XX, que é a minha célula, o meu cromossomo é o mesmo. A minha forma de apresentar para o mundo, a minha forma de pensar para o mundo, eu modifiquei. Mas a minha célula eu não consigo modificar. Então a mulher é XX e o homem é XY, independente de como ela se apresenta ao mundo, ou em como ela se entende e como ela se veste. Mas continua, isso eu não consigo mudar. Então tem algumas doenças que são inerentes àquele sexo. Por exemplo, a hemofilia, que é uma doença sanguínea, que diminui bastante a coagulação do sangue e que as pessoas que têm hemofilia têm facilidade de sangrar. Qualquer cortezinho ele vai sangrar muito e não tem a coagulação normal como todos nós temos. A gente der um cortezinho, a gente vai lá, logo 1 minuto, 2 minutos depois, aquele sangue já parou de correr. Não é assim que funciona no hemofílico, porque ele continua com aquele sangramento por bastante tempo, às vezes até precisando de fazer transfusão de elementos do sangue para conseguir, dependendo da lesão que ele fez, estancar aquele sangramento. E ela é uma doença determinada pelo sexo. Ela é transmitida pela mulher, mas só quem aparece com a doença, quem demonstra a doença, são os homens. Em relação à idade, tem algumas doenças que são da idade. Por exemplo, uma osteoartrose não é comum numa criança, é uma doença do desgaste. Então, é o idoso que vai ter osteoartrose. A demência também é uma doença ligada à idade. Já a genética, tem várias doenças que são geneticamente determinadas, como, por exemplo, a talassemia, que é uma doença do sangue, é um tipo de anemia, que antigamente era conhecida como anemia do Mediterrâneo, porque a população do Mediterrâneo que tinha esse gene. Hoje em dia a gente não se refere mais a ela como a anemia do Mediterrâneo, porque em virtude da globalização, da imigração, ela já se espalhou pelo mundo todo. Em todos os lugares tem gente que descende da população do Mediterrâneo e já tem essa doença em todo o mundo. Mas ela originalmente era do Mediterrâneo. Então essas idade, sexo e genética a gente não consegue mudar. Já os fatores de riscos comportamentais, a gente consegue mudar. A principal causa de morte evitável no mundo, de longe, é o tabagismo. Tabagismo é a principal meta da Organização Mundial de Saúde, é a prevenção do uso do tabaco no mundo. E ainda a gente não conseguiu, mas a gente já tem melhorado bastante com as campanhas da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, por exemplo, a gente já passou em torno de 15 anos para cá, a gente abaixou mais de 50% o índice de tabagismo do Brasil. Isso foi uma vitória do governo com a implementação de políticas públicas e da classe médica que vem incentivando isso. Os outros fatores comportamentais importantes, alimentação inadequada. Antigamente, quando a gente falava em alimentação inadequada, a gente falava em fome. As pessoas tinham fome. Hoje em dia, quando a gente se refere à alimentação inadequada, a gente fala alimentação industrializada, a alimentação gordurosa, a alimentação não saudável, a quantidade de alimentação. Hoje em dia, a gente tem a proporção de obesos é muito grande. Antigamente era só a fome que preocupava.
Agora, o inverso, a obesidade tem preocupado muito por levar a várias doenças. Outro fator comportamental seria o sedentarismo. A inatividade física leva a várias doenças. É preciso que a gente faça exercícios para ter saúde. O uso de álcool e drogas são esses os principais fatores comportamentais, ou seja, que o nosso comportamento no dia a dia pode potencializar ou não. Esses fatores podem ser potencializados por fatores socioeconômicos, culturais e ambientais. Então, onde eu estou inserido vai modificar como eu lido com esses fatores. Eu vou fazer aqui uma comparação com a alimentação nos Estados Unidos. Mesmo quem nunca foi nos Estados Unidos já viu o filme e sabe que a alimentação dos Estados Unidos é muito industrializada. E, além de ser muito industrializada, a quantidade. Quando eu fui nos Estados Unidos pela primeira vez, eu fiquei assustada, que o rapaz me perguntou, pediu uma Coca-Cola, assim, pequena, média ou grande? Pequena, sempre tomei coisa pequena. Quando ele trouxe o pequeno, eu tomei um susto, porque o pequeno dos Estados Unidos é o grande no Brasil. Ele trouxe um copo deste tamanho, que eu fiquei olhando, e aquilo para eles é o pequeno. O prato, que a gente considera, é grande. Então, são todas porções largas. Isso incentiva que a pessoa coma mais. E coma mais gordura, coma mais não saudável. É diferente da alimentação da população do Mediterrâneo, que é uma alimentação que é mais com frutas, verduras, o azeite extra virgem, ou seja, uma alimentação bem mais saudável. Então, no Mediterrâneo, tem muito menos doenças cardiocirculatórias do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, por fatores culturais, eles estão expostos a mais fatores de risco do que a população do Mediterrâneo. A função do médico é incentivar a prevenção primária e secundária desses fatores de risco para evitar que essas doenças aconteçam. Porque essas doenças, quando mal gerenciadas, vão levar a um encargo da família, da sociedade e do governo muito grande. Esse indivíduo com doença crônica, ele vai faltar mais ao serviço. Às vezes ele não falta, mas é o que a gente chama de presenteísmo. Ele está presente de corpo, mas ele não consegue produzir adequadamente como os outros trabalhadores junto com ele. Ele vai ser hospitalizado mais do que a outra pessoa. Ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de ir a médico, ele vai se aposentar mais cedo, ele vai morrer mais cedo, ele vai precisar de cuidador. Isso tudo tem um custo e encargo para a família e para ele. Ele não vai poder conviver como ele gostaria de conviver com seus familiares na forma adequada. Então, a missão médica é, primeiro, evitar que as pessoas se exponham a esses fatores de risco para evitar adoecer. E segundo, tentar que, se a pessoa está exposta a fatores de risco ou não, que ela faça um segmento médico regular. Por quê? Porque é preciso que essas doenças sejam diagnosticadas o mais rápido possível. Diagnosticar um câncer em fase inicial é muito mais fácil e curável do que um câncer já em fase avançada. Diagnosticar um diabetes quando ele está em fase inicial, você faz um controle adequado, aquela doença vai evoluir adequadamente. Se você diagnostica avançadamente, essa pessoa já pode ter perdido uma visão, pela retinopatia, ela já pode ter perdido o rim, pela nefropatia diabética, ou ela já pode ter perdido um dedo, um pé, um braço, por uma necrose pela doença. Então, fica muito mais fácil tratá-la antes. E qual o objetivo desse tratamento? É que a pessoa viva o mais tempo possível de vida. Mas que vida nós queremos dar para essa pessoa que está doente? É uma vida que tenha o mais tempo possível autonomia e independência. Ou seja, que ele seja capaz de gerir a vida dele com qualidade de vida.
que ele possa, durante a vida dele, fazer aquilo ali, ó, passear com os amigos, ir no parque, passear com os netos, com os filhos, se divertir, enfim, viver a vida. E o que é qualidade de vida para a Organização Mundial de Saúde? Qualidade de vida para a Organização Mundial de Saúde significa a percepção que a pessoa tem de si própria em relação com a cultura que ela vive, o contexto cultural que ela vive, com os valores que a pessoa tenha, em relação com as suas perspectivas, objetivos e preocupações. Então, a minha qualidade de vida vai ser diferente da de vocês. Porque cada um tem um contexto cultural que vive. Eu vivo no Brasil, vocês vivem na Holanda. Vocês têm valores, eu tenho valores. Então, é diferente. É como eu me percebo dentro de onde eu vivo e com as minhas preocupações e objetivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi semana passada. Ela falava assim: doutora, eu tenho um arrependimento muito grande de ter fumado. Eu sou pneumologista, então a paciente tinha DPOC, que é uma doença crônica. Eu tenho um arrependimento muito grande de ter fumado, porque hoje em dia eu não posso fazer o que eu gostaria, porque meu objetivo é cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar do meu marido. Hoje em dia eu não posso varrer uma casa, eu não posso arrumar a minha cama, eu não posso fazer a comida do meu marido. Eles é que fazem para mim porque eu tenho falta de ar. Isso me angustia muito. Eu fico deprimida porque eu não posso fazer isso. Então, para essa paciente, qualidade de vida é poder cuidar da família e da casa. Eu tenho certeza que não deve ser essa qualidade de vida que vocês tenham por objetivo. Por exemplo, o meu objetivo, até cuido de casa, mas não é objetivo meu cuidar de casa. Meu objetivo é crescer como pessoa, como profissional, ter uma boa família, conviver com meus familiares, conviver com meus amigos, viajar, estar aqui pela segunda vez. Ano passado eu estive aqui, mas só como acompanhante. Então, é esse o meu objetivo de vida. Nunca me passaria pela cabeça ficar triste porque eu não posso cuidar da casa, não posso varrer a casa. Olha, se eu não puder varrer a casa, eu vou ficar imensamente feliz. Mas é o objetivo dela, para ela. Isso é qualidade de vida. Para mim, não é. Se eu fosse condenada que, ó, hoje em diante, você não vai mais trabalhar, não vai estudar, você vai ficar tomando conta da casa. Mesmo que eu esteja, como disse o Zé, saudável, para mim não vai ser saudável. Eu não vou ter qualidade de vida de ficar em casa tomando conta de casa, varrendo casa, arrumando por um dia, uma semana. Até pode ser, mas passar a vida cuidando desse não é meu objetivo de vida. E qualidade de vida tem sido cada vez mais estudado. Como o Décio falou, como a medicina era mais materialista, a gente via mais a parte biológica e esquecia da qualidade de vida. Hoje em dia, não tem mais como a gente esquecer que qualidade de vida é importante na vida das pessoas. Então, todo novo tratamento que eu vou pesquisar, se eu vou ver a eficácia, a efetividade, o impacto que essa medicação tem na vida da pessoa, obrigatoriamente eu vou ter que fazer duas coisas. Eu vou ter que ver se essa medicação ou esse novo tratamento faz alguma melhora física e faz uma melhora da qualidade de vida. Por exemplo, eu faço uma pesquisa, eu trabalho no serviço de pesquisa médica, que a gente está avaliando um novo tratamento. Em DPOC, que eu sou pneumologista, eu trato disso. E essa nova medicação, toda vez que o paciente vai lá, ele é submetido a várias coisas. Ele está usando a medicação, vai usar a medicação durante um ano, e a cada 2 meses ele é avaliado pelo centro. E o que nós avaliamos cada vez que ele vem para saber se esse tratamento que eu estou comparando com um tratamento que já existe, eu tenho que comparar com um tratamento que já existe para ver se ele é superior àquele tratamento. Então eu tenho que medir, fazer uma espirometria, que é um exame que ele vai soprar no aparelho para ver a capacidade de respiração, quanto que ele está respirando.
mudou alguma coisa? Quantos mililitros ele melhorou nesse exame? Ele antes, o volume que ele botava para fora no primeiro e segundo era 50 mililitros, ele melhorou para 80 mililitros, ele melhorou para 100 mililitros. Ótimo, o remédio funcionou, melhorou. Isso fez o que para a vida dele? Qual foi a mudança que esse remédio deu na vida dele? Aí entra a qualidade de vida, que tem vários questionários validados no mundo todo para cada tipo de doença. No meu caso, eu vou perguntar para ele, olha só, depois que você começou a tomar o remédio, você consegue fazer suas atividades diárias de dentro de casa com mais facilidade? Você consegue acompanhar os seus amigos numa festa, numa relação, ou você tem que voltar mais cedo do que eles porque você se cansa? Você tem conseguido dormir bem ou a doença te atrapalha ainda para dormir? Você consegue brincar com seus filhos ou netos? A sua esposa ou esposo ficam incomodados com a sua doença? Que acontece, se o cônjuge está incomodado, a pessoa também fica. Você se preocupa mais ou menos com os efeitos colaterais dessa medicação? O que ela pode causar ao longo prazo para você? Enfim, como que eu estou, por exemplo, se eu tiver que andar, eu ando mais hoje, sem falta de ar do que eu andava antes, então eu tenho que ver o que essa medicação está fazendo na vida dessa pessoa. Porque se ele mudar, pode mudar de 50 para 100 mililitros. Nossa, a medicação dobrou. Se não modificou a vida dele em nada, não vai trazer benefício para ele. Porque ele não vai ver benefício nenhum. A não ser o preço da medicação que vai ficar mais caro. Porque toda medicação nova é mais cara do que a outra, sempre. Então, não melhorou. E é obrigatório que a gente veja isso. É um novo paradigma na relação saúde-doença, que é uma relação interdisciplinar. Não é só o biológico que você tem que ver, você tem que ver como que essa pessoa está conseguindo viver o seu dia a dia normal, nada de extraordinário, é o dia a dia, que ele é capaz de fazer no seu dia a dia com aquela medicação. Então isso é obrigatório que seja feito hoje em dia com todas as medicações. Já a espiritualidade é a busca pessoal para compreender o sentido da vida, o sentido do fim da vida, em relação com o sagrado ou transcendente. E que esse sagrado ou transcendente pode ser para ter qualquer nome. Para uma pessoa pode ser Deus, Alá, Jeová, Buda, a natureza, ou pode ser, como um paciente falou há 3, 4 meses comigo, doutor, eu não acredito em nada disso. Deus, Buda, Alá, isso tudo para mim não existe. Mas eu tenho fé. Eu olhei para ele assim, traduz para mim essa fé. Eu tenho fé que existe algo superior a mim. É o sagrado dele. Para ele é o mais importante. Ele não precisa ter nome. Ele precisa saber que existe alguma coisa. E isso pode ou não ter relação com práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. Então, a espiritualidade não depende de você ser uma pessoa religiosa. Você ser uma pessoa religiosa que vive a sua religião depende de você ter espiritualidade. Mas a espiritualidade não depende. Eu tenho conhecidos que se dizem que não tenho religião nenhuma, não acredito em nada. E são muito mais espiritualistas do que muita gente que frequenta a igreja, mas que só frequenta. Que é muito comum, isso no Brasil é muito comum, a pessoa só frequenta. Eu tenho essa religião, mas não vive a religião. Então, não tem espiritualidade. Apesar da medicina ter se originado na medicina ocidental de base espiritualista, porque os primeiros médicos no Ocidente foram os sacerdotes. Quem primeiro cuidou dos pacientes foram os sacerdotes. Houve uma separação entre espiritualidade e medicina a partir do século XVII, quando o filósofo René Descartes separou o corpo do espírito. E, infelizmente, ele levou a fama de ser materialista, porque ele separou o corpo do espírito. E o que foi passado, se você não for estudar, o que se fala geralmente é que René Descartes era uma pessoa materialista. Sinto informar que vocês estão redondamente enganados se pensam assim. René Descartes era uma pessoa
eminentemente espiritualista. Ele tinha uma ligação profunda com a religião católica. Ele foi criado num convento jesuíta, então ele tinha uma formação religiosa muito grande, sólida, e ele achava que a diferença entre nós, seres humanos, e os animais é porque nós somos seres eminentemente pensantes e espiritualistas, ao contrário dos animais. E ele também dizia que o corpo é como fosse um relógio, é uma máquina que precisa ser avaliada, e que o espírito é o que dá a qualidade da gente ser bom ou ruim. Então, uma pessoa dessa não pode ser materialista. O que ele fez? A medicina nessa época, no século XVII, era muito engessada pela religião, pelos dogmas religiosos. Não pode fazer uma dissecção porque o corpo é sagrado, não pode fazer isso porque é pecado. Então, ele separou o corpo do espírito para poder estudar. Ele não jogou fora o espírito, ele apenas separou. Olha só, de hoje em diante, a ciência cuida do corpo e nós vamos cuidar para saber o que tem esse corpo. E o espírito, quem vai cuidar é a religião. Então, ele fez essa separação, não jogou fora o espírito, ele só separou para cada um ser estudado separadamente. Isso foi importante muito para a medicina. A medicina se desenvolveu muito a partir daí, foram descobertos a anestesia, os micróbios, os antibióticos, vários medicamentos, e foi onde desenvolveu mais a medicina. E a partir daí, os seguidores que jogaram fora o espírito. Não, então o espírito não existe, existe só o corpo. E a partir daí, a medicina foi se desenvolvendo só ligada ao corpo, só ligada ao modelo biológico, e não como um ser total. E todo mundo pensava que o modelo tecnicista era o que ia prevalecer, que a medicina ia triunfar, a técnica ia triunfar sobre tudo. Quando se começou a ver que não é bem assim, a técnica não resolve tudo. E o que está por trás? O que está acontecendo que a técnica não resolve tudo? Isso aconteceu até 1910, pleno século XX já, quando o médico americano William Osler publica um artigo chamado A Fé que Cura, que foi que chamou a atenção dos médicos. Opa, a fé que cura? O que é isso? E começou-se a fazer pesquisa em relação à espiritualidade e em relação à religiosidade. E, a partir da década de 60, essas pesquisas começaram cada vez mais a se intensificar para ver essa relação. Hoje em dia, tem pesquisas no mundo avaliando espiritualidade em relação a quase todas as doenças. E a maioria dessas pesquisas são positivas em relação à espiritualidade. E a espiritualidade é uma fase da qualidade de vida. Se eu não sei onde eu estou inserido, qual é a minha finalidade de vida, não está lá na percepção de qualidade de vida, é os meus valores, a minha cultura, as minhas perspectivas, os meus objetivos. Então, faz parte da qualidade de vida. E é um dado importante na qualidade de vida. Já as pesquisas mostram que quando a gente sente a vida ameaçada ou o modo de vida ameaçado, a gente tende a se voltar para a espiritualidade e a religiosidade. E a doença é um momento de crise. A doença é um momento em que a nossa vida é ameaçada, ou se a nossa vida não é ameaçada, nosso modo de vida é ameaçado. Nem que seja que eu vou parar o que eu estou fazendo para tomar um remédio, então já mudou minha vida, ela muda. E nesses momentos que a gente está mudando a nossa vida está em risco, a gente volta para a espiritualidade que dá um conforto e dá um suporte para todos nós. Isso é muito importante. Então, negligenciar isso é negligenciar um ser total. A gente precisa pensar na espiritualidade junto do paciente. O espírito Joana de Ângeles vai falar pela psicografia de Valdo Franco, no livro Plenitude, certamente as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde, na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social
podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. Então, sou eu que tenho que me equilibrar, sou eu que tenho que pensar. A gente tem uma colega na Associação Médica Espírita, do Espírito Santo, que ela é diabética desde os 7 anos de idade. Mas ela não é uma pessoa doente. Se perguntar para ela, não, eu não sou doente. Ela toma insulina todo dia, ela faz dieta todo dia, mas ela sempre diz, eu sou saudável. Ela só lembra que ela é diabética quando ela está aplicando a insulina e está fazendo a dieta. Para ela é uma pessoa saudável, porque ela sabe como lidar com a doença. Ela tem a espiritualidade que a auxilia e a ajuda. Já o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicologia de Chico Xavier, o Consolador, vai nos lembrar que a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Na maioria das vezes a gente não lembra disso. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Se a gente se soubesse imortal e que a gente não tivesse fragilidade, com o orgulho que nós temos, que nós todos temos, o que será que nós faríamos? Como que a gente agiria? Então tem que ter alguma coisa que bote a gente no lugar. Toda doença é como se fosse uma sacudida da vida, na nossa vida. Olha só, para um pouquinho, pensa, refaz o rumo da sua vida. O que você está fazendo da sua vida? Quais os seus objetivos de vida? Quais as suas preocupações? Quando a gente fica doente, a primeira coisa que a gente pensa, por que eu fiquei doente? A pergunta não é por que eu fiquei doente. A pergunta é, para que eu fiquei doente? O que essa doença veio me ensinar? O que eu preciso aprender com essa doença? É essa pergunta que a gente tem que fazer. E não revoltar-se contra a doença, que não vai resolver e vai agravar. Eu preciso compreender qual é a necessidade que eu tive para que essa doença aparecesse na minha vida. Qual a mudança de rumo que eu preciso fazer na minha vida? E isso a gente tem que, como o Décio já falou, acolher nos nossos pacientes. Infelizmente, a medicina ainda é muito pautada no modelo biomecânico. O indivíduo é um corpo e não é uma pessoa inteira. Às vezes, tem paciente que não está tão acostumado com esse modelo biológico, que quando começa a falar no consultório da gente, começa assim, abrir, que a minha vida está assim, que a minha vida está assado, porque eu queria isso, que eu queria aquilo, e chora. Aí, doutora, desculpa que eu estou perdendo o tempo da senhora. Assim, não, você não está perdendo o meu tempo, isso faz parte do seu tratamento. Você é um todo, como o Décio falou, eu sempre falo com meus pacientes, o seu pulmão não veio sozinho aqui. Está dentro do seu corpo, é um corpo que sente, que pensa, que deseja, isso tem que ser acolhido. E quando a gente faz esse acolhimento, ele confia no médico, porque ele foi acolhido como um todo, e não como uma parte. E esse acolhimento vai fazer essa relação médico-paciente melhorar. Eu costumo dizer para meus pacientes, olha só, se não, pode ser o melhor médico do mundo. Está lá escrito, é o bam da pneumologia. Se você foi e não teve relação, não bateu aquela empatia, procura outro. Porque inconscientemente você vai sabotar esse tratamento. Se eu não confio nesse médico, hoje eu não vou tomar aquele remédio que ele passou, não. Nem sei se aquilo vale. Inconscientemente você sabota o tratamento e você estraga o tratamento. Está vendo? Aquele médico não serve. O tratamento não funcionou. Uma vez um paciente chegou para mim, doutor, o tratamento não resolveu. Eu sou engenheiro.
2 mais 2 é 4. Então, se o tratamento não funcionou, ou a senhora fez o diagnóstico errado, ou a senhora me tratou errado. Eu falei assim, tem uma terceira opção. O seu pulmão tem alguma outra coisa que não só aquilo por causa do seu cigarro. Ah, lá vem vocês médicos falar do meu cigarro. Meu cigarro não tem nada a ver com isso. Já parei de fumar, tem 15 anos e não tem nada a ver com isso. Então vamos fazer uma tomografia. Ele tinha uma pneumonia. Vamos fazer uma tomografia para ver. Aí estava lá na tomografia a causa dele não ter melhorado. Porque no raio-x só aparecia a tomografia. Mas no raio-x só aparecia a pneumonia. Quando a gente fez a tomografia, mostrou que além da pneumonia, ele tinha um enfisema. E o paciente com enfisema não melhora na mesma velocidade do paciente que tem um pulmão saudável. Ele vai evoluir mais prolongadamente. Então, a resposta não estava nem no tratamento errado, nem no diagnóstico errado. Estava no cigarro realmente dele, que ele disse que não tinha nada a ver. Que apesar dele já ter parado de fumar há 15 anos, ele tinha um enfisema que estava lá, só não estava diagnosticado. Quando eu confio no médico, eu vou aderir mais ao tratamento. E se eu tenho adesão ao tratamento, esse tratamento é mais eficaz. E eu também tenho fé no tratamento. A fé no tratamento melhora o tratamento. Porque a gente mobiliza energias nossas que vão levar ao tratamento. É o que a gente chama de efeito placebo. Toda medicação nova, quando a gente vai avaliar, a gente tem que tirar o efeito placebo, que é o efeito do paciente. É a melhora que ele produz nele quando ele acredita. Foi feita uma pesquisa para avaliar o efeito placebo em pessoas que tinham sintomas inespecíficos e que já tinha sido visto que não tinha nada grave. Então, eles separaram em 2 grupos. Um grupo foi para um médico e falou assim, olha, eu sei que você tem, é coisa simples e nós vamos, em 15 dias você vai estar curado. O outro grupo de pacientes, não sei o que você tem, não tenho a mínima ideia, e a gente vai fazer uma tentativa. Eu vou dar uma medicação, mas eu não sei se vai melhorar. E depois todos os 2 grupos tomaram vitamina. O grupo que o médico disse que ele ia melhorar, que sabia o que ele tinha, melhorou, 69% deles melhoraram. E o grupo que o médico disse que não sabia o que era, que ia fazer uma tentativa, mas que achava que não ia dar certo, 39%. Quer dizer, mesmo assim, algumas pessoas confiaram e melhoraram. Mas como é importante você confiar, você ter aderência ao tratamento. Várias pesquisas mostram a importância da pessoa e da sua fé. Eu vou falar só alguns aqui. Tem muitos. Práticas espirituais, como a oração e a meditação, cada vez mais têm sido associados com relaxamento, um acentuado senso de controle e um aumento do efeito positivo, que é o efeito da pessoa se sentir bem. Melhora do funcionamento dos sistemas fisiológicos, bioquímicos e imunes. Pesquisas recentes com ressonância magnética mostraram que tanto a oração quanto a meditação fazem modificações do nosso cérebro e modificações de neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do sistema de estresse e do sistema endócrino e autoimune. Então, muda a liberação pelo cérebro de dopamina, de serotonina, melhorando a pessoa fisicamente por alteração desses mediadores. Ressonância magnética nos Estados Unidos tem várias pesquisas mostrando isso. As práticas espirituais, especialmente aquelas associadas com a religião formal, ou seja, ir na igreja, ter uma religião formal, podem ser associados com a redução de comportamentos de alto risco. A maioria das religiões preconiza que a pessoa não deve fumar, não deve beber, não deve se envolver em atividades de risco, tem que ter uma vida mais familiar. Então, são todos que você tira fatores de risco e que vão levar a doenças. E também a religião formal vai dar o que a gente chama de suporte social para aquela pessoa. Mesmo que ela seja uma pessoa sozinha na vida, a comunidade religiosa vai dar apoio, levando ao médico, ajudando com medicação, e faz a pessoa melhorar. Pacientes com câncer que relatam um forte sentido de espiritualidade têm um aumento do sentimento de paz, conforto e suporte.
tem menos efeitos debilitantes da fadiga, que é comum no tratamento do câncer, dor menos intensa e menos ansiedade. Bradley foi um dos primeiros autores que disseram que quando você avalia qualquer doença, você tem que avaliar a qualidade de vida daquele paciente. É importantíssimo não só avaliar a biologia, mas aonde esse indivíduo está inserido e qual a capacidade dele viver plenamente com autonomia e independência. A frequência à igreja é associada à diminuição da mortalidade causada pela doença coronariana e também por menor pressão arterial. Oxman fez uma pesquisa muito interessante que viu a relação entre espiritualidade e sobrevivência em pacientes idosos que foram submetidos à cirurgia cardíaca eletiva. Ele fez um questionário com esses pacientes e dividindo esses pacientes em pessoas com alta espiritualidade e pessoas que não tinham alta espiritualidade. E 6 meses depois, ele foi atrás de todos esses pacientes. E, estatisticamente, ele comprovou que as pessoas com maior espiritualidade sobreviveram muito mais do que aqueles que não relatavam essa espiritualidade. As intervenções que incorporam técnicas espirituais mostram uma redução de riscos de ataques fatais e não fatais de coração de repetição. A religião e a espiritualidade são fatores positivos na maioria das vezes, mas ele também pode levar a um fator negativo. Quando isso acontece? Quando a pessoa acha que a doença é causada por uma culpa, ele está sendo culpado pelo ser sagrado, que ele chama, está ocupando ou penalizando, ou está abandonado. Eu fui abandonado pelo meu Deus, pelo meu sagrado, ou então ele está me culpando de alguma coisa. E esse sentimento negativo já foi mostrado que leva um paciente num trabalho de pacientes com tratamento paliativo, já no final da vida, que leva a muito mais angústia, muito mais confusão e muito mais depressão. Eles se sentem abandonados ou culpados. Então, isso piora a qualidade de vida deles. E também é associada a um menor bem-estar físico e emocional. E uma qualidade de vida menor. E esse trabalho foi reproduzido com pacientes portadores de doenças crônicas, que também mostrou a mesma coisa. Que esses pacientes com doenças crônicas, se acharam que essa doença é uma punição, eles também têm mais dor, uma qualidade de vida menor e emocionalmente, fisicamente, eles são piores. Eu faço um ambulatório que é de doença crônica, que é DPOC. Eu atendo nesse ambulatório em torno de 650 pacientes, eu mais 2 colegas. E esses pacientes, de 3 em 3 meses, eles comparecem, porque eles são avaliados, eles pegam a medicação do governo, então a gente tem uma relação com esses pacientes importante. E eu, esse ano, resolvi fazer uma pesquisa para avaliar esses pacientes, como é que eles estavam sendo tratados, qual é o grau de doença que eles têm, e entre algumas coisas, fiz um questionário de qualidade de vida, mas também perguntei para esses pacientes se eles gostariam que o médico falasse de espiritualidade com eles durante a consulta. E 76% desses pacientes falaram sim. Eu gostaria que durante a minha consulta, que era a consulta médica, o médico conversasse comigo sobre espiritualidade. E nós, na maioria das vezes, não conversamos. Então, a gente está deixando de acolher 76% desses pacientes, porque eles estão se sentindo tratados pela metade. Eu não estou tratando a espiritualidade. Se eu só vejo se o remédio funcionou, se melhorou a porcentagem do BF1, o tifenor melhorou, eu não estou vendo se ele está bem ou não. Então, eu não estou acolhendo a espiritualidade dele. Quando eu perguntei sobre religião, que a espiritualidade é mais fácil da pessoa querer. Religião, nem todo mundo gosta de falar sobre religião. Mas eu me surpreendi, porque os pacientes responderam que 77% deles gostariam
que o médico conversasse com ele sobre religião durante a consulta. E nós não conversamos nada disso. Ninguém chega para o paciente e pergunta se ele tem religião na consulta. Mas ele gostaria de ver essa parte dele acolhida. 99% dos pacientes responderam que a fé é importante na vida. E eu não estou acolhendo isso se eu não perguntar, se eu não conversar com ele. 99%. Para mim, eu me surpreendi. Eu esperava alto, porque a religiosidade brasileira é alta. Não sei qual a religiosidade, de perspectiva aqui, a realidade da Holanda, mas no Brasil a religiosidade é alta. Então eu já esperava a religiosidade, mas 99% dos pacientes falaram que era importante na vida. E cadê a gente discutir isso com ele? Acolher a parte da fé dele. E a fé faz parte do tratamento. Porque se eu tenho fé, eu me curo. Jesus, quando falou, a tua fé te curou, ele nunca disse que ele curava. Era a pessoa. Então, se a fé é importante, nós precisamos discuti-la com o paciente e incentivá-las. Kardec, em 1861, disse na Revista Espírita que, não tendo nenhuma conta do elemento espiritual, a ciência se encontra na impossibilidade de resolver uma multidão de fenômenos e cai no absurdo, querendo tudo relacionar ao elemento material. É na medicina, sobretudo, que o elemento espiritual desempenha um papel importante. Quando os médicos derem conta dele, se enganarão menos frequentemente do que não fazem, aí aurirão uma luz que os guiará mais seguramente no diagnóstico e no tratamento das enfermidades. E isso cada vez vem aumentando. Quem for olhar no PubMed é um site online de indexação de revistas, tem mais de 3.000 revistas indexadas no mundo todo. Então, se eu quero pesquisar o que está sendo publicado, o que está sendo pesquisado de câncer, eu vou lá, coloco o câncer e ele me diz todos os artigos que foram publicados e me dá o resumo ou o artigo total, ou alguns eu tenho que pagar. Mas ele dá o nome do artigo e quando foi publicado, em que revista. Se você botar espiritualidade, a última pesquisa que eu fiz, tem mais ou menos uns 4 meses, tinha 7.600 trabalhos falando de espiritualidade. Quando Giancarlo Lucchetti, que é um pesquisador brasileiro da Universidade de Juiz de Fora, fez essa pesquisa em 2010, eram 4.000 e poucos trabalhos. Não, praticamente dobrou o interesse na espiritualidade nos últimos anos. E eu fiz a conta, eu fiz a pesquisa num dia e 2 meses depois eu refiz essa pesquisa e eu fiz a média. Deu uma média de 2 artigos por dia sendo publicados falando sobre espiritualidade e doença. Isso é tão importante que hoje em dia nós vivemos uma chamada medicina baseada em evidência. Então eu só posso fazer um tratamento com o paciente se eu tenho evidências científicas a partir de artigos que esse tratamento é importante, que ele é eficaz. E como isso mostra eficácia, cada vez mais as faculdades de medicina vêm incorporando a disciplina espiritualidade na graduação de medicina. Nos Estados Unidos, em 1999, 5 faculdades de medicina tinham a disciplina de espiritualidade. Atualmente, mais de 100 faculdades de medicina nos Estados Unidos oferecem a disciplina espiritualidade. Num trabalho feito em 2008, na Inglaterra, 59% das faculdades inglesas ofereciam a disciplina espiritualidade. No Brasil, a gente já tem algumas faculdades, em torno de 10 faculdades que já oferecem. Lá no Espírito Santo a gente não tem a disciplina, mas a gente tem alguns cursos de extensão com espiritualidade e uma procura, quando a gente abre um curso pequeno, mas é uma procura muito grande. O último curso que a gente fez, se não me engano, a inscrição, a gente abriu a inscrição online e em menos de 24 horas as vagas tinham sido esgotadas e muita gente ficou, eu quero, a gente tem que fazer um ou outro, então ficou faltando gente, porque é a necessidade da procura, da busca do momento. Todo mundo está em busca disso. E aí,
Joana de Anjos, no Despertar do Espírito, vai nos dizer que quando se crê que a enfermidade é uma desgraça que a tudo impede, eila que assim se manifesta, gerando embaraços e até imobilizando o paciente. Se, no entanto, a visão é otimista e rica de resignação dinâmica, que não se submete ao seu impositivo, mas luta por superá-lo, transforma-se em experiência positiva para que os objetivos existenciais sejam alcançados. Então, toda doença vista do ponto de vista espiritualista é importante você ver, para você dar a oportunidade à pessoa de crescer com a doença. Bom, agora, denke, é assim mesmo?